Oi meninos, tudo bem? Então, nós chegamos à nossa segunda aula de hidrografia desse trimestre e nós vamos falar sobre os elementos das bacias hidrográficas, elementos que compõem uma bacia hidrográfica, e numa segunda parte dessa aula nós vamos falar sobre os rios, né? Como é que eles se formam, quais são os seus regimes. Mas para que a gente possa falar um pouquinho sobre esse processo, nós vamos relembrar o que nós vimos na aula passada, né? Na aula passada nós falamos sobre a distribuição da água no planeta. Vocês viram que todo o planeta Terra, ele é formado, né, ou uma grande parte, na verdade, do planeta, ele é formado basicamente por água. Parte dessa água está congelada, né, está sob a forma de gelo, e uma parte dela está distribuída sobre a superfície do nosso planeta, sob a superfície ou em depósitos subterrâneos, né? Nós vamos falar especificamente dessas águas que estão na superfície. Essa aula é para tratar das águas de superfície, das águas continentais. Mas para que a gente possa entender como é que essa água continental chega até nós, nós precisamos entender o caminho que a água faz, né? Quais são os caminhos da água? Bom, para falar em caminhos da água, vocês já conhecem, né? Nós vamos falar sobre o ciclo hidrológico, né? Toda a água do planeta, ela é reciclada num processo que nós chamamos de ciclo hidrológico. E aí, relembrando esse ciclo hidrológico, né? Nós relembramos aí que a água ela chega até a superfície através das chuvas que precipitam, né? Então eu tenho a precipitação das chuvas. Essas chuvas, ao precipitar, elas vão molhar aqui a superfície. Parte dessa água ela vai infiltrar, né? Ela vai infiltrar no subsolo, vai formar os lençóis freáticos. Num determinado momento, esses lençóis freáticos eles vão aflorar, né? E aí vão formar os corpos d'água de superfície que a gente conhece. Então, lagos, lagoas, os rios. Quando essas águas elas estão na superfície, sob o calor do sol, aí parte dela vai evaporar, vai voltar ali para as nuvens, vai passar por um processo de condensação e vai precipitar novamente, né? E aí a gente recomeça todo o ciclo da água, todo o caminho que a água faz no nosso planeta, né? Isso foi só para a gente recordar, porque a gente já lembra disso já desde, né, dos nossos tempos mais remotos de escola. Bom, além do ciclo hidrológico, né, de todo esse caminho que a água faz, a gente precisa entender o que acontece com ela quando ela chega no solo. Bom, quando a água ela chega no solo, ela vai infiltrar nesse subsolo, vai formar o que a gente chama de aquíferos e de lençóis freáticos, e esse momento ele se dá pela infiltração dessa água que vai preenchendo os poros existentes entre os grãos. Lembra lá dos grãos da formação do solo, né? Que na formação do solo nós temos partes porosas, e esses poros eles vão sendo preenchidos por água. Então, essa água ela vai infiltrando, ela vai preenchendo esses espaços entre os grãos que vão formar o solo, até o momento em que essa água ela vai encher esses poros, e a gente vai dizer que ela saturou essa zona, ela saturou essa área. Quando essa água ela satura, uma parte dela ela vai aflorar na superfície sob a forma principalmente de rios. Então, quando o lençol freático, né, ele atinge o seu nível máximo, ele aparece na superfície através das nascentes dos rios, né? E os rios eles podem tanto alimentar-se quanto ser alimentados por esses lençóis freáticos num processo que a gente chama de carga e de recarga contínua, e que é óbvio precisa de condições propícias para que esse corpo de água ele possa se manter. Isso a gente vai ver um pouquinho mais adiante, como é que nós preservamos esses corpos d'água. Bom, e quando a gente fala de rio, a gente lembra que esses rios eles formam um conjunto em uma determinada área, e esse conjunto de rios vai formar o que a gente chama de bacia hidrográfica. Então, bacia hidrográfica ela é uma área drenada pelo curso principal, por um rio principal e seus afluentes. Essa seria aí a definição de uma bacia hidrográfica. Só que para entender uma bacia hidrográfica, a gente precisa também compreender algumas nomenclaturas que são usadas, né? De início, né, uma bacia hidrográfica, para ser considerada uma bacia hidrográfica e não uma rede de drenagem, que é o conjunto desses rios, essa bacia hidrográfica
ela precisa ser delimitada pelo que a gente chama de divisor topográfico, tá? Então ela é delimitada por um divisor topográfico. E o que eu tenho dentro desse divisor topográfico, dentro dessa área delimitada pelo divisor topográfico? Eu tenho como elemento principal de uma bacia o seu rio principal, o seu leito ou o seu curso, que nada mais é do que o rio que tem o maior volume d'água, tá? E ele tem o maior volume d'água justamente porque ele recebe contribuições de outros corpos d'água, de outros rios, né, que drenam para essa mesma região. Então eu tenho o corpo principal, o rio principal, eu tenho o seu afluente, né, o seu afluente principal, que a gente também chama de contribuinte de segunda ordem, tá? Esse contribuinte, ele vai desaguar, esse rio ele vai desaguar no rio principal. Só que esse afluente, ele recebe também contribuições de outros rios, né? Que aí nós chamamos de subafluentes ou contribuintes de primeira ordem, né? Esses três elementos, rio principal, afluente, subafluente, já são os elementos que vão ajudar a gente a entender uma bacia hidrográfica. Além desses três elementos, né, nós temos ainda a nascente do rio, né, a nascente lá do rio principal, e nós temos a foz desse rio, que é onde esse rio deságua, que depois nós vamos ver se ele deságua dentro do próprio continente, se ele deságua fora do continente, e isso tem uma nomenclatura também específica, tá? São aqueles nomes estranhos que vocês dizem que a geografia tem. Bom, e aí eu tenho, então, nascente, tenho a foz de um rio, aí eu já tenho alguns elementos que vão formar essa minha bacia hidrográfica. Além disso, eu posso determinar também a margem esquerda e a margem direita dessa bacia hidrográfica. Com isso, eu tenho aí a formação dos meus elementos que vão formar a minha bacia hidrográfica. Tudo bem até aqui? Bom, nós falamos da nascente, falamos do corpo principal. Outra nomenclatura que nós usamos para um rio principal é curso superior, curso médio, curso inferior. É uma forma de localização. A parte que está mais próximo da nascente, nós costumamos chamar de curso superior. A parte mediana ali do rio, né, a parte do meio ali do rio, ela é chamada de curso médio. E a parte mais próxima da foz, ela é chamada de curso inferior. Então essas são também nomenclaturas que estão ligadas a esse conteúdo, a esses elementos da bacia hidrográfica. Bom, faltou aí falar de jusante e montante. Vocês sabem o que é isso? Já ouviram falar? Já ouviram falar de repente numa reportagem? A barragem tal, ela está a montante do rio, a cidade tal, ela está localizada a jusante do rio tal. Então, jusante e montante são outros dois nomes que estão ligados a esses elementos de uma bacia hidrográfica, tá? Aonde a montante do rio, né, ela é a parte que está mais próximo da nascente, mais próximo da cabeceira do rio. Então, a montante de um rio significa que eu estou no curso superior desse rio, e a jusante de um rio é a parte mais próximo do leito inferior desse rio, do curso inferior desse rio, né? É a parte que está mais próximo da foz. Então são outros dois nomes aí para a gente ficar atento: montante e jusante, ok? Bom, tudo isso vai formar o que a gente chama de bacias hidrográficas e vai mostrar para a gente um perfil dessa bacia hidrográfica, né? Como é que é formado aí esse perfil de uma bacia hidrográfica? Toda bacia hidrográfica, a gente já falou lá no início, que ela é delimitada por um divisor topográfico. Esse divisor topográfico, ele é também chamado de divisor de águas, né? Que é nada mais do que a parte mais elevada de um relevo e ajuda a gente a delimitar uma bacia hidrográfica. Vocês já devem ter ouvido essa expressão, né? Divisor de águas. Alguém falando assim: esse fato foi o divisor de águas da minha vida. Esse momento foi um divisor de águas na minha vida, né? Divisor de águas é exatamente aquele momento em que um fato, em que esse fato ele tomou um determinado rumo, né? Eu dei um determinado rumo
para esse momento. A mesma coisa significa aqui o divisor de águas de uma bacia topográfica, tá? É o momento em que as águas se dividem. Então, assim, vai para que bacia? Bacia A ou a bacia B, tá? Isso é óbvio, depende de um pouco dos acidentes de relevo, né, de como está formado esse relevo. Bom, eu tenho então ali no perfil da bacia topográfica um elemento principal que é o divisor de águas. Nós temos também a rede de drenagem, que eu já falei, a rede de drenagem ela é formada basicamente pelos corpos de água que vão formar essa bacia, né? Rio principal, afluente, subafluente, isso é o que vai formar a rede de drenagem de uma bacia hidrográfica. Eu tenho ainda aqui em cima, ó, a vertente desse rio, né? A vertente dessa bacia hidrográfica. A vertente são os lados da encosta, né? A encosta desse relevo. Todo o curso principal, ele está no fundo de vale, né? Nós chamamos isso de fundo de vale, onde corre o rio principal, onde corre para onde todas as águas elas encaminham. Então elas encaminham, na verdade, para um fundo de vale, que é a área mais baixa onde se localizam os córregos, os rios, o curso principal. Então eu tenho mais aí 3 elementos que vão formar esse perfil da bacia topográfica, tá? O fundo de vale, onde o rio corre, a rede de drenagem, que é todo o conjunto dessas águas, desses corpos d'água que vão formar a bacia hidrográfica. Um outro elemento importante é a vertente, né? Assim, a vertente A, a vertente B, tá? Que são os lados dessa encosta, né? Isso a gente também já viu quando a gente falou um pouquinho sobre relevo. Bom, além dessas encostas, do divisor de águas, nós temos uma área que a gente chama de interflúvio. Ah, professora, mas o que é isso? Interflúvio, mais um nome esquisito. Não é mais um nome esquisito. Na verdade, interflúvio nada mais é do que um outro nome para o divisor topográfico, divisor de águas, tá? Então, divisor topográfico, divisor de águas, ele é também chamado de interflúvio entre as bacias hidrográficas. Tudo bem até aqui? Se tudo bem até aqui, nós vamos partir já para o finalzinho dessa aula, né? Aonde a gente vai mostrar para vocês, assim, por analogia, isso a gente tem muito aí na internet, se vocês procurarem, vocês vão ver, assim, que alguns professores fazem uma analogia com uma folha de couve. Todo mundo já deve ter visto uma couve, né? Uma couve picadinha, né? Alguns gostam daquela passadinha na manteiga, mas aqui a gente vai usar ela para falar da bacia hidrográfica, né? Na verdade, a gente está fazendo uma analogia com uma bacia hidrográfica, ou seja, meio que um topográfico, uma bacia hidrográfica. Se a gente pegasse uma folha de couve para exemplificar uma bacia hidrográfica, nós teríamos o seguinte: esse caulezinho aqui principal, ele corresponderia para a gente ao que a gente chama de leito principal, curso principal, né? O que delimita aqui a folha seria o nosso divisor de águas, ou divisor topográfico, ou interflúvio, né? Dessas bacias. Além disso, a couve ela tem essas nervurinhas aqui, né? Todo mundo já deve ter visto isso. Então, cada nervurinha dessa daqui corresponderia ao que a gente chama de contribuintes. Contribuintes de segunda ordem, que são os afluentes, contribuintes de primeira ordem, que são os subafluentes, né? Além disso, a gente pode usar também para outras nomenclaturas. A parte superior é a nascente do rio. A parte aqui mais inferior seria a foz desse rio, né? Dividiríamos margem direita, margem esquerda. Tudo bem até aí? Jusante e montante, lembram disso? Então, com isso nós terminamos esse nosso conteúdo de bacias hidrográficas. Se ficou dúvidas, é só procurar a gente no chat, procurar a gente no fórum, tá? E esclarecer todas elas. Um beijão para todos.